Em primeiro lugar, paz e graça. Queria dizer a vocês que somos muitos, né? Se cada um de nós está aqui tiver um anjo do lado, somos muitos. E eu acredito que ele deve estar muito feliz de estarmos aqui na casa do Senhor no dia de sábado, né? Nós estamos num período muito bom na Europa, porque é férias. Mas para a igreja às vezes não é bom, porque às vezes a igreja, para algumas recebem, normalmente agora as igrejas lá do Algarve estão cheias, né? Cheias de pessoas, as pessoas vão para lá passar férias e as igrejas aqui do interior ficam um pouco mais vazias. Mas isso também traz uma vantagem muito grande, é que cada um de nós vai ter a oportunidade de participar. Quando a igreja está muito cheia, nem sempre as pessoas participam. Por isso, eu quero ouvir as vossas vozes, tá bem? Cada um participe, porque a escola sabatina, não sei se você sabe, mas a escola sabatina foi implantada por Deus nessa igreja. E ela tem um objetivo, que é nos fazer crescer espiritualmente. E hoje o assunto é muito importante. Antes de começar o assunto, eu gostaria de fazer uma pergunta que é importante. É simples, mas é importante. O que é uma aliança? Quem é que pode dizer? O Daniel já mostrou aqui no dedo, eu também tenho uma. O que é uma aliança? Um acordo, um tratado. Um compromisso, um tratado, mais? Um contrato? Um pacto? Sim. Aliança, ela exige o quê? Duas partes, não é? E ela exige compromisso de quantas partes? Agora vem a pergunta que não quer calar. Na aliança que nós temos com Deus, quem é que permaneceu sempre compromissado e quem é que quebrou a aliança várias vezes? Deus sempre esteve compromissado, nós quebramos sempre. Mas uma aliança não é um compromisso de duas partes? Nós somos o elo mais fraco. No casamento, existe um que tem que ser fiel e o outro não? Não, os dois têm que ser fiéis, né? Então, irmãos, nós hoje vamos compreender a aliança e o remédio que ela trouxe. Amém? Porque a aliança de Deus ela é perfeita, mesmo com a nossa imperfeição. Mas a perfeição da aliança de Deus não está em nós. Vocês compreendem isso? Sim. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aqui um detalhe muito importante nesse texto. Deus fala uma coisa muito importante a Moisés. Ele fala assim: toda a terra é minha. Se toda a terra é de Deus, por que ele fez aliança com o povo? Ali também está a resposta. Deus diz, toda a terra é minha. Deus falou que todos os povos são dele, mas ele fez aliança com uns. O que estava acontecendo no mundo? O que aconteceu no mundo depois do pecado? Uma quebra de relação com Deus, um afastamento. Mas aí Deus o que fez? Na sua infinita misericórdia, ele fez uma aliança com o povo, mais precisamente com o pai de Abraão. A gente fala de Abraão, mas Deus tinha chamado o pai de Abraão para sair da cidade do... E depois ele chamou também Abraão e confirmou a aliança em Abraão. Por que Deus chamou Abraão? Precisamente para, através de Abraão, criar uma nação sacerdotal que fosse um exemplo e um testemunho às nações. Irmãos, outra pergunta. Quantas alianças existem? É porque ele está falando de uma aliança em um momento específico. Hoje nós vamos falar na aliança em um momento específico. Mas quantas alianças existem na palavra de Deus? Acho que existem pelo menos, 5 alianças. Nós estamos a falar da aliança que Deus fez com Abraão, a aliança que Deus fez com Noé. Nós estamos a falar, no caso dessa específica, a aliança que Deus fez no Sinai com o povo de Israel. Agora as outras duas
passa acho que pelo menos umas 5 alianças. Amém. 5 alianças. O irmão disse que tem 5 alianças. Eu tenho uma opinião diferente, amém? Mas é só uma opinião. Nós vamos olhar para a Bíblia e vamos ver o que a Bíblia fala e mais ou menos vamos entender. E ainda bem que temos aqui um pastor. Marcos, na prática, Deus pode querer fazer uma aliança com cada um de nós, mas para mim a aliança é mesmo. É um renovar os votos. É quase como num casamento que houve uma traição e a parte ofendida perdoa e está sempre disponível para a aliança, o compromisso é o mesmo. A aliança foi feita com Adão e Eva e ela foi feita lá no Éden. E ela foi sendo renovada à medida que Deus tinha sido um povo remanescente. Deus ia renovando a sua aliança. É verdade que existe no Novo Testamento a chamada Nova Aliança, embora seja outras premissas, porque não é baseada no sangue dos cordeiros, mas é baseada no sangue de Cristo, mas é a mesma aliança renovada com o sangue de Jesus, não é? Portanto, a aliança vai sendo renovada pouco e pouco, e além de Deus fazer uma aliança com o povo, Deus faz hoje uma aliança com cada um de nós em particular. Eu até posso usar o exemplo do casamento. Um era aliança de noivado e outro é aliança de casamento, mas o compromisso é o mesmo. Amém? Porque antes de Jesus Cristo era um noivado, porque o cordeiro apontava para aquele que viria, o noivo viria. Depois, Jesus Cristo foi o casamento. E agora falta o quê? Falta nós passarmos as núpcias, né? Que ainda estão por vir. É só uma opinião. A travessia do Mar Vermelho foi um marco para Israel. O segundo marco foi a proclamação da lei pela própria boca de Deus. Neste momento, Israel nasceu como uma nação santa. Recebeu normas que deveriam regular sua existência. Nesta lição, vamos conhecer a santidade e propósito da lei de Deus. E é isso que nós vamos trabalhar aqui. Só uma coisa, primeiro. Nós dizemos que Deus quis tirar o povo do Egito e levá-lo para Canaã terrestre. E é verdade. A nível de presença física é verdade. Embora Deus tenha tirado o povo para ir adorar no deserto, é verdade que Deus queria que o povo entrasse na Canaã terrestre. Mas mais do que isso, Deus queria que o povo viesse até Ele. Este aqui é o grande trabalho do Êxodo. O Êxodo não é do Egito para Canaã, embora fisicamente seja, mas é do Êxodo do Egito para Deus, para o próprio Deus. Porque o povo de Deus, durante 430 anos, embora tenha estado escravo ali e clamado a Deus por libertação, Deus queria libertar o povo para que o povo se aproximasse de Deus. Infelizmente, não aconteceu isso e o povo teve que andar mais 40 anos no deserto, porque a sua fé era pouca, era pequena, a sua entrega era pouca, então Deus teve que preparar um povo para que ele pudesse entrar na Canaã terrestre. Assim como Deus quer preparar um povo para entrar na Canaã celestial, mas mais do que isso, Deus quer trazer o povo até Ele. Essa relação de aliança com Ele. Obrigadíssimo, professor. Até eu vou complementar isso com história. Vamos olhar para a Bíblia e vamos olhar para o passado. Abraão chegou em Canaã e teve Isaac e Jacó. Jacó teve 12 filhos. O que começou a acontecer com os filhos de Jacó? Lembra que quando a irmã deles foi violada, eles entraram numa cidade, mais precisamente Judá e... eu não me lembro quais dois foram. Mas 2 deles entraram numa cidade e mataram todos os homens. Isso era característica de um povo de Deus? Não. Como é que Abraão ficou quando ele soube dessa notícia? Ele ficou... Jacó. Ele ficou arrasado, né? Por quê? Porque ele sabia que isso não pertencia a Deus. O que estava acontecendo com o povo de Deus, com os herdeiros de Deus? Eles estavam a se transformar em cananeus. E Deus não queria isso, porque sempre o propósito da aliança, Jesus Cristo tinha que vir em um povo que guardava a lei de Deus, em um povo que refletia a imagem dos céus, e isso também faz parte do compromisso da aliança. Mas Deus sabia que se o povo permanecesse ali, já tinha falado inclusive em profecia para Abraão, se o povo permanecesse em Canaã, ele ia se tornar como os povos de Canaã. Então Deus separou e construiu o povo dele em meio à escravidão, e conseguiu fazer desse povo um povo separado, construir um caráter desse povo. E depois vem aí o resgate desse povo, por quê? Porque, entretanto, esse povo também se perdeu no meio da escravidão, perdeu-se o compromisso com o sábado, perdeu-se o compromisso
mas eles se lembravam do Deus de Abraão. E foi através dessa lembrança que Deus fez esse resgate. E quando ele faz essa aliança, exatamente aquilo que o pastor estava a falar, era o retorno, não só para levá-los à terra prometida, mas trazê-los também à presença de Deus. Inclusive Moisés, quando chega diante de Faraó, ele fala o quê? Ele fala: eu quero que meu povo venha e me adore. Não é isso que Moisés fala para Faraó? Então não é só uma questão de entrar em Canaã, mas principalmente trazer o povo de Deus de volta a Deus. Esse é o grande objetivo da aliança. E é o objetivo da lei nas nossas vidas, apontar para Cristo. Você viu o que eu fiz com os egípcios e como eu peguei nas asas das águas e trouxe para mim. E aqui nós vamos entrar aqui no que o pastor falou. Por que Deus tirou Israel do Egito? Para servir. Ao fazer isso, eles receberiam grandes benefícios. A terra de Canaã. Ou seja, o grande objetivo de Deus é restabelecer o seu relacionamento com o seu povo. No terceiro mês após o êxodo do Egito, eles acamparam frente ao Monte Sinai. Ali foram lançadas as bases para a criação da nação de Israel. Deus propôs a eles que fizessem uma aliança com ele. E eles aceitaram. Ao aceitar a aliança, o que Israel se tornaria? Essa parte é importante. O que Israel se tornou quando ele aceitou a aliança? A aliança diz que eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo peculiar. Então ele tornou-se o povo peculiar de Deus. O povo peculiar de Deus. Qual? Irmãos, mas no texto anterior Deus disse assim: toda a terra é minha. Por que Deus queria um povo peculiar? Deus não podia fazer indivíduos assim, no meio de cada povo? Não é? Imagina assim, por exemplo, nós sabemos que o povo de Israel existia, mas que havia homens de Deus fora do povo de Israel. Quem lembra de quando Abraão foi resgatar o seu primo Ló, ele fez o quê? Uma oferta a um sacerdote. Melquisedeque. O que Melquisedeque representava? Lembram? Outra referência. Quando Jesus nasceu, vieram 3 reis magos adorá-lo. Ou seja, de alguma forma, Deus nos outros povos também havia preservado algumas verdades. Mas então, por que Deus faz essa aliança profunda no Monte Sinai e fala assim, e o povo aceita essa aliança e ele se tornou o quê? Qual que era a função de Israel depois da aliança? Israel tinha uma missão que era representar Deus diante dos povos. Né? Deus precisava de um povo. Deus não precisava, Deus podia ele próprio revelar-se a todos os povos, mas ele queria um povo que fosse, no fundo, um representante do seu caráter diante de todos os outros povos. A ideia de Deus é chegar aos povos através do seu povo. Mas o mesmo se passa hoje, não é? Deus também escolheu cada um de nós para o representarmos diante do mundo envolto pelo pecado. Porque os outros povos eram politeístas, muitos deuses, os amalequitas, os egípcios, e através do Deus verdadeiro, através do monoteísmo que existia no povo de Israel, ou que devia existir no povo de Israel, esse povo veio brilhar Deus, o caráter de Deus ao mundo. Infelizmente não aconteceu. Infelizmente. Quer dizer, houve raros momentos em que isso aconteceu. Portanto, não foi de uma forma perfeita, porque houve vários povos que reconheceram que o Deus de Israel era o Deus. Os egípcios e muitos outros que, quando Israel se aproximava da área, eles percebiam que Deus estava com eles, eles sabiam. Agora, na sua humanidade, eles cometeram erros atrás de Deus, como nós hoje. O que nós vemos no povo de Israel é que onde Deus se revelou mais foi através de pessoas singulares. Nós por exemplo, no tempo dos juízes, se o juiz era um juiz consagrado a Deus, o povo ia até Deus. Mas se o juiz não era consagrado a Deus, o povo ia abaixo. Os reis a mesma coisa. Os reis a mesma coisa. E portanto, Deus queria ser o rei, Deus queria ser o juiz, e o povo ainda assim queria representações humanas. Quantas vezes ele foi perto de Moisés e diz, fala tu connosco e não Deus, não é? E portanto, este povo precisava de conhecer Deus. E por isso é que Deus os retirou do Egito, para que eles conhecessem o verdadeiro Deus. Eles tivessem uma experiência com Deus. E quanto mais essa experiência com Deus fosse forte, nós vemos isso, por exemplo, no tempo de Jericó, quando o povo obedeceu a Deus e deu as voltas à cidade e os muros caíram, quando o povo se consagrava a Deus, o povo era forte. O problema é que, infelizmente, muitas vezes a nossa vista é curta e se nós não virmos coisas, e o povo aconteceu muito, se não viam os sinais de Deus, então já não acreditaram.
objetivo qual seria o objetivo do povo? Na verdade, Israel seria uma nação santa se obedecesse aos mandamentos de Deus. Então, o objetivo seria mesmo a obediência aos mandamentos de Deus. Amém. Obediência aos mandamentos de Deus. Sejam bem-vindos, Deus vos abençoe. Vamos lá, irmãos, vamos fazer aqui um resgate. Um resgate do que é aliança. Nós vamos compreender isso, porque quando nós resgatamos o que é aliança e por que ela existe, nós vamos entender a função do povo de Israel e vamos entender a nossa função hoje também, porque isso também está ligado a nós. Então vamos lá. Adão aceitou aquilo que Eva havia aceitado de Satanás. A partir do momento que aconteceu isso, foi quebrada a relação direta com Deus. Por quê? Porque o homem passou a ter a tendência a se afastar de Deus. Todos os povos na terra hoje têm essa tendência. Nós temos essa tendência. Se não for pelo Espírito Santo, se não for pela ajuda do Espírito Santo nas nossas vidas, se não for o trabalho de Deus constante nos nossos corações, nós vamos sempre para longe de Deus, porque a nossa tendência é pecaminosa. Nós temos essa tendência malvada. É interessante que em alguns momentos da Bíblia, os povos levaram a arca, depois aconteciam maldições sobre eles, eles reconheciam que Deus era mais poderoso que o Deus deles, mas eles não abandonavam o politeísmo, eles não abandonavam os deuses que eles tinham. Então é assim, existe uma tendência muito grande em nós, em permanecermos no pecado. Deus precisava de um povo que o reconhecesse como Deus, para quê? Para que se cumprisse a aliança. Não se esqueça que a aliança foi feita lá no Éden, e a aliança é baseada em quê? No sangue do... E para o sangue do Cordeiro ser efetivo, ele tinha que ver num povo que guardasse a lei. A aliança também tem esse objetivo. Israel era sacerdócio real, representante de Deus. O Messias tinha que vir nesse povo. Por quê? Porque o Messias ia cumprir aquilo que era a verdade do santuário. Sabe, irmãos, qual que é a grande diferença entre a igreja adventista e as outras igrejas cristãs nesse momento? Eu vou vos dizer. Nós temos uma compreensão muito mais profunda do plano da salvação quando olhamos para o santuário. Se nós olharmos para o santuário, nós percebemos a aliança de Deus de uma forma plena. Plena. Nós conseguimos entender todo o processo salvífico. E aí nós entendemos a aliança. E Jesus tinha que vir num povo que tinha essa revelação do santuário. Para isso era preciso haver a lei. E quando nós olhamos a lei revela quem? Revela o nosso papai. Há um outro aspecto, Marcos, porque é que Deus precisava de um povo. Esta aliança com Deus envolve dois aspectos, dois pilares. O amor e as bênçãos que Deus dá, mas também a obediência. E o povo de Deus sempre terá que ser caracterizado pelo amor a Deus e ao próximo e pela obediência. E nós hoje temos muitas igrejas que não têm esta obediência ou não têm amor. Então, aquilo que Deus podia fazer com Israel, Ele quer fazer connosco, um povo que ama Deus e o próximo, mas que também seja um exemplo de obediência a Deus. Vamos voltar ao casamento. Vou pegar o meu exemplo. Eu ia apontar para alguém, mas não vou falar de mim. Suponhamos que eu tenho ali minha esposa, está ali dentro. Estive no Brasil sozinho 18 dias, né? Ela confia em mim. Amém. E eu sou fiel, graças a Deus. O Espírito colocou fidelidade no meu coração. Mas suponhamos que eu fosse infiel. E eu traísse a minha esposa uma vez. E ela me perdoasse. E eu falasse, não, eu te amo muito, ela me perdoa. Eu traísse ela uma nova situação. E ela me perdoasse de novo. E eu repetisse isso constantemente. E fosse repetindo isso ao longo da minha vida toda. Será que eu amava mais a minha esposa ou o processo de traição? Não é verdade? Irmãos, a única forma que temos de expressar o nosso amor a Deus é através da obediência. As leis de Deus existem também para que nós possamos expressar que o amamos. Você já parou para pensar nisso? Quando você acredita que hoje é o dia da adoração, sabe o que você está dizendo nos céus? Eu amo a Deus. Eu podia estar na minha empresa ganhar mais do que eu ganho normalmente durante a semana. Mas hoje, Deus me chamou. E como eu amo mais do que o dinheiro, eu vou à igreja. Quando Deus fala assim, não terás outros deuses diante de mim, não fará para ti mais de escultura, o que está dizendo? Eu não compreendo Deus, eu não sei
como Ele é. Eu gostava de entender, eu gostava de fazer uma imagem que eu pudesse ver, tocar. Mas Deus é muito mais que isso. Mas como Ele falou para eu não fazer, eu não vou fazer. Mas nós todos temos uma imagem de Deus na cabeça. Ninguém pode dizer aqui que não tem. Para mim, Deus é assim, um homem com o rosto a brilhar, uma barba. Eu só consigo ver a barba, não consigo ver os olhos. Quando eu penso em Deus, um grande trono, nós temos uma imagem de Deus. Cada um tem uma imagem individual de Deus na sua cabeça. Mas nós não fazemos imagem, por quê? Porque Ele mandou e nós não vamos fazer. A história que tu contaste, hipoteticamente a tua história, ela está na Bíblia. É a história de Oséias. Nós sabemos que Gomer, ela foi após outros homens, e quando ela voltava para o seu marido, que era o único que lhe dava apoio e amor, ele perdoava. Isso representa, no fundo, o amor de Deus para connosco. Porque muitas vezes isso acontece connosco. O adultério espiritual é pior do que o adultério físico, não é? E este povo adulterou várias vezes espiritualmente. Muitas vezes se afastou, até no deserto. Quando Deus fazia milagres, o povo agarrava-se a Deus, porque era o Deus dos milagres. Mas quando Deus não fazia os milagres que eles queriam, quando encontravam águas amargas, por exemplo, eles começavam a desviar de Deus e dizer: porque é que nos deixaste vir para aqui? Porque é que nos trouxeste, nos tiraste do Egito? Ou seja, há uma necessidade e, no fundo é para nós também uma lição, não é? Nós temos que nos agarrar a Deus independentemente do que nos aconteça. Porque não é só quando Deus faz coisas que nós gostamos que nós nos devemos agarrar a Deus. É em todos os momentos da nossa vida, independentemente se o momento é fácil ou difícil. Porque muitas vezes nós passamos por momentos difíceis da nossa vida, mas sabemos que Deus está presente também. Eu quero aqui referir um aspecto para acrescentar. A lei de Deus, no fundo, é a lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como amar a Deus. Tu, se adulterasses, gostavas não só de respeitar a tua mulher, como a desonrar o próprio Deus. Porque a lei faz parte do caráter de Deus. E nós temos que aprender. Eu só concluindo aqui no que o irmão Marta fala aí, o pastor fala, houve um momento que Deus rejeitou Israel como aquelas três funções ali. Por quê? Porque há um momento em que foi revelada a escolha. Nós podemos desobedecer, e Deus vai perdoando, mas há um momento que Deus aceita aquilo como escolha, e foi a escolha de Israel. Eles rejeitaram o Messias. Povo santo, reino sacerdote, um tesouro especial de Deus. Deus chamou Israel para ser isso. Israel foi rejeitando, até que um ponto que Deus atribuiu a outro povo essa função. E a nossa função hoje é exatamente aquilo: povo santo, reino sacerdote, tesouro especial de Deus. Nós estamos aqui na terra por esse motivo, para levar o amor de Deus às pessoas. Preparando para dar a vida de Deus. Agora nós vamos falar também sobre o processo. Esse processo de receber o amor de Deus no nosso coração. Nós vamos falar sobre santificação. Olha que interessante. A apresentação da lei de Deus no Sinai foi algo soberbo, aterrorizante. Vamos entender um pouquinho por que Deus fez todo aquele... Deus apareceu no monte, ao meio de nuvens negras, tudo estremecia, com voz de trovão. O monte fumegava, parecia um Mas vulcão. Elias fala que quando ele conheceu a Deus, que a voz de Deus era suave. Por que naquele momento a voz de Deus veio como trovão? Deus revela-se de formas diferentes em função da necessidade do povo e das pessoas que cumprem. Amém. Muito boa resposta. Complementa, faz favor. É preciso mais. Este povo não entendia uma linguagem suave, ele vinha de 430 anos de escravatura. Então Deus encontrou a melhor forma de se manifestar, com poder e com manifestação. Todos ouviram? Israel, irmãos, estavam há 400 anos escravizados. Sabe como é que era a adoração no Egito? A adoração no Egito era toda pomposa. Os deuses egípcios tinham uma estrutura, estátuas de ouro, grandes templos. Se Deus aparecesse para Israel como apareceu para Elias, em uma voz suave, o que Israel pensaria desse Deus? Ele é um Deus pequenininho, não é? Mas como é Deus parece? No cimo do monte Sinai, envolto em nuvens com trovões, a terra estremecia, voz de trovão. Por quê? Porque ele sabia que era isso que o povo precisava. E o que Elias precisava no momento, quando ele conheceu a Deus? Olha, Deus podia ter conduzido o povo de Israel do Egito à terra prometida em 40 dias. Mas eles tiveram que fazer aquele percurso por causa do seu caráter distorcido. E então Deus teve que os impressionar ali
Deus precisava de impressionar Israel, fazê-los ter temor, receio mesmo do próprio Deus. Tanto é que quando ele acaba a apresentação dele, o que eles falam? Moisés, falas tu com Deus, porque se ele falar conosco, nós vamos morrer. Ficaram cheios de medo. Marcos, um povo escravo obedece por medo, não é voluntário. E foi isso que eles aprenderam durante anos. E o próprio Moisés, quando veio lá de cima, eles nem podiam contemplar o seu rosto, porque o seu rosto brilhava e eles perceberam a dimensão de Deus. E era isso que Deus queria mostrar. Deus queria mostrar para eles que aquilo que eles viram no Egito não era nada, era fichinha comparado com aquilo que Deus era. Deus se revela a cada um de nós segundo as nossas necessidades. Às vezes Deus pode se revelar na sua vida através de uma pessoa amiga, que te ajuda num momento difícil. Deus pode se revelar na sua vida através de um pastor cheio de autoridade que fala contigo, irmão, você tem que colocar o joelho no chão e se arrepender daquilo que anda a fazer. Deus pode se revelar contigo através de uma palavra simples, dizendo assim: filho meu, te tirei do mundo, te quero para mim, quero te levar para a eternidade. Então Deus se revela conosco conforme a nossa necessidade. Mas a maior revelação de Deus é quem? Cristo. Amém. Cristo é o Pai revelado. E é para isso, e é para lá que nós vamos. A dádiva do decálogo. Irmãos, eu considerei essa parte a parte central da lição. Por quê? Porque nós, às vezes, olhamos para a lei como um monte de não é? Nenhum de nós gostamos de não. É engraçado que as crianças, normalmente, a primeira palavra que elas aprendem a dizer é o quê? Eu tenho um menino lá em casa que ele fala não para tudo. Filho, você quer almoçar? Não. Está com fome? Não. Quer dormir? Não. Vamos tomar banho? Não. Tudo não. Nós temos que entender o que é o mandamento de Deus na nossa vida. O que são os nãos de Deus na nossa vida. Deus introduz a lei deixando clara a sua função principal. Eu vos redimi do pecado. Portanto, é isso que deveis fazer agora, de agora em diante. Observar a lei. Para nós, a resposta à redenção é uma resposta de amor ao amor recebido. Então, o que é a lei? A lei não são 10 não, são 10 promessas. 10 promessas. Porque atrás de cada não está um sim, está uma promessa, está uma bênção. O cumprimento da lei é o amor. Se nós amarmos... Lembra que eu falei da história, né? Da minha esposa. Se eu traísse ela muitas vezes, o que eu amava mais? A traição ou ela? Irmãos, se nós quisermos realmente revelar esse amor que nós temos por Deus, a lei tem essa função. De quê? De mostrar que nós amamos verdadeiramente a Deus. Então a lei nada mais é do que amor. É ou não é verdade? Marcos, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, é uma bênção, porque Ele nos livra de montes de problemas e falsos vícios e a idolatria do nosso próprio eu. Queria perguntar aqui, quem conhece uma pessoa que é completamente viciada em álcool, cigarro? Quem aqui conhece? Levanta a mão. Todos nós. Duvido que haja aqui alguém que não conheça alguém viciado no álcool, ou em alguma droga, no cigarro. Todos nós conhecemos essas pessoas assim no mundo. Irmãos, essa pessoa, ela é escrava. Ela não percebe, muitas delas não percebem, mas ela é escrava, não é? Quando Deus nos diz amar a Deus sobre todas as coisas, o que Ele está nos livrando? Sermos escravos. E é engraçado que Ele não nos chama nem sequer servos, Ele nos chama o quê? Que privilégio, ter um Senhor que em vez de nos transformar em escravos, nos transforma em filhos, né? E o que o mundo nos transforma? Quantas pessoas conhecem workaholics? Conhecem essa expressão? Pessoas que vivem para o trabalho. Todos nós conhecemos pessoas assim. Eu tenho lá um chefe que ele anda das 6 da manhã às 9 da noite no trabalho e eu nem sei como é que ele aguenta. Eu penso assim, ele não deve gostar da esposa dele. Ele não chega em casa, né? Na realidade ele tem um bom relacionamento com a esposa dele, pelo menos aquilo que eu conheço. Mas ele ama tanto o trabalho que ele faz isso.
E eu penso assim, será que ele não percebe que o trabalho deixou de ter a função que tem e tornou-se proprietário dele? Irmãos, as pessoas não percebem que elas estão assim. Então quando Deus fala assim, não terás outro Deus diante de mim, sabe o que ele está te dizendo? Eu não vos quero escravos de nada nesse mundo. Para ver como o nome de Deus na verdade é o livramento? Vamos para o próximo. Honrar e venerar a Deus dando-lhe primeiro lugar em nossas vidas. Honrar a Deus sem substituir por nenhum ídolo. Referencie o nome, a reputação e o caráter de Deus. Honre o seu dia de descanso e adoração sábado. Os 4 primeiros mandamentos são revelados aqui. Olha só, o honra o dia do Senhor nos livra de 2 coisas. Não reconhecemos que somos criaturas, fomos criados por um Deus poderoso e temos um dia de descanso. Não nos tornamos escravos do trabalho nem do dinheiro. Referenciamos o seu nome e reputação. Nós deixamos o caráter de Deus se revelar em nós. Honrar a Deus sem substituir por nenhum ídolo. Nós fazemos imagem, mas Deus não precisa de imagem. Ele está presente em todos os momentos da nossa vida. E honrar e venerar a Deus dando no primeiro lugar em nossas vidas. Não nos tornamos escravos de nada no mundo. Depois vem amar o nosso próximo. Respeito aos pais. Irmãos, que privilégio poder dar um abraço a minha mãe e no meu papai agora, nesses dias que estive no Brasil. Por quê? Porque eu sei que eles fizeram muito sacrifício por mim. Então respeitar os pais nada mais é do que revelar esse amor que nós temos por eles. E retribuir o amor que eles tiveram por nós. Também tem uma promessa. E exato, é o primeiro Uma mandamento. bênção. Todos têm, mas esta é explícita. Isso é explícito, né? Respeitar a vida. Irmãos, imagine se todos nós resolvêssemos resolver as coisas através da faca. Sabe que existe um estado no Brasil que durante muito tempo foi assim, é o estado do Maranhão. Lá no Maranhão a gente fala que houve um período da história do Brasil que era o período raça-faca. As pessoas resolviam tudo na peixeira. Qualquer coisa era motivo para morte. Mas eu estou falando qualquer coisa mesmo. Era como a história do faroeste dos Estados Unidos. As pessoas discutiam, era logo peixeirada um no outro. E morria gente à torta direita. Que difícil conviver com o próximo desse jeito, né? Mas aí quando nós respeitamos a vida, nós podemos ter mais segurança. Respeite o casamento. Irmãos, a família é um pedacinho do céu. O inimigo sempre tentou destruir a família, porque ele sabe que se ele desconstruir a família, ele destrói a sociedade inteira. E quando a Bíblia fala que nós devemos honrar o nosso casamento, nos mandamentos fala que nós não devemos adulterar, Deus está construindo um pedacinho do céu na sua casa. Já parou para pensar nisso? Um pedacinho do céu que Deus está fazendo através da sua família. Respeite a propriedade das pessoas. Irmãos, tudo pertence a Deus. Mas de alguma forma Ele nos deu o privilégio de administrar alguma coisa, não é? E quando Ele nos deu o privilégio de administrar as coisas, Ele disse ao nosso próximo: respeite aquilo que eu determinei. Então quando Deus permite a você conquistar as coisas, é porque Ele sabe que vai ser bênção na sua vida e na vida dos outros. Assim é Deus, o inimigo não é assim. O inimigo, se ele puder te dar alguma coisa de valor para te destruir, ele te dá. Deus, se sabe que algo vai destruir a sua vida, ele não te dá. Mas ele também nos ensina que devemos respeitar aquilo que os outros conquistaram. Porque aquilo é bênção na vida da pessoa e vai ser bênção na sua vida também. E respeitar isso nos torna mais leves. Principalmente isso, né, irmãos? Quem aqui pode dizer que nunca foi caluniado? Eu já fui caluniado em empresa, já fui caluniado por pessoas que eu pensavam que eram meus amigos. E o quão destrutivo é a mentira, irmãos? O quão destrutivo é a mentira. Um pequeno testemunho sobre a mentira. Havia um pastor que era pregador de uma igreja e ele foi internado, ficou 10 dias no hospital. Depois foi sarou, tal. E no belo dia aparece uma irmã e disse que tinha tido um caso com aquele pastor. E a irmã insistiu que ela tinha tido esse caso com esse pastor
E ele dizia para toda a gente, não, isso nunca aconteceu, eu não conheço essa irmã, eu conheço ela da igreja, ela era membro da igreja dele, mas eu nunca tive nada com essa irmã, nem sequer tive conversas em privado com ela e tal. Ela disse, jurou que ele tinha um caso com ela. E ela revelou uma característica íntima dele. E é óbvio, diante de uma afirmação dessa, o que aconteceu? Ele foi suspenso, perdeu a credencial, a esposa dele o deixou e ele foi morar no interior. Passou lá 20 anos, mais ou menos, não sei, não lembro muito bem dos detalhes da história, e ele ia cultivar a terra e ia viver daquilo. De repente, a irmã teve um cancro, essa irmã que revelou aqui teve um cancro, e no leito de morte ela chama os pastores, os diretores da igreja, e falam com ele, olha, lembra daquela história que eu contei, que eu tinha tido um caso com o pastor? Aquilo era mentira. Aí eles falaram, mas como é que você deu detalhes? Não, é que ele teve internado 10 dias, e eu era enfermeiro na altura, e eu tive a oportunidade de ver o corpo dele descoberto, por isso conheci os detalhes íntimos dele. Então os irmãos foram logo ter com esse pastor, a esposa dele já tinha reconstruído a vida, e foram pedir perdão, e foram tentar entregar, devolver a credencial dele. E ele falou assim, não, isso para mim já não vale mais nada. Eu perdi a minha vida, perdi meu ministério, a única coisa que eu tenho agora é Deus. Ainda bem que ele não perdeu tudo dele. Mas percebem o quanto a mentira pode ser destrutiva? Então quando Deus diz, não prestarás falso testemunho, Ele está dizendo para você assim, você não tem direito de destruir a vida do seu irmão. Amém? E por último, respeite-nos para que nenhum desejo egoísta manche o nosso caráter. Então, irmãos, nós não devemos, como sabe, nós não devemos querer aquilo que os outros conquistam. E é isso os mandamentos. Nós olhamos como não. É um não para aqui, um não para ali. Nós não gostamos de ouvir nãos. Mas, na verdade, os mandamentos são muito simples. Os mandamentos revelam a vontade de Deus de nos fazer felizes. Agora, outra função da lei. Então vamos lá, vamos correr porque o meu tempo urge. Primeiro, nos afasta do mal, nos dá sabedoria, nos dá liberdade, nos dá paz, nos dá prosperidade, nos aponta o pecado, que são muito importantes da lei, nos conduz a Cristo. Agora a pergunta que não quer calar. Como é que nós podemos dizer que tudo isso foi anulado? Quem é que consegue realmente, em sã consciência, servo de Deus, amar, que ama a Deus de todo o coração, dizer que isso foi anulado? A salvação não está entre as suas funções, pois a lei não salva ninguém. A lei é como um espelho, no qual nossos pecados são refletidos. Quebrar o espelho não remove as manchas, nem pode ignorá-lo. Mas sem o espelho, não saberíamos que estamos manchados. E que precisamos do lenço, Cristo, para nos purificar. Então, a grande função da lei é nos apontar para quem? Como nosso Salvador. A lei como promessa de Deus para nós. Em hebraico, que é aquilo que o Daniel falou no início, nas 3 vezes em que os 10 mandamentos são mencionados, eles são chamados de as 10 palavras. Meditemos sobre isso. O que queremos dizer quando dizemos a alguém, eu te dou a minha palavra? O que é eu te dou a minha palavra? Um compromisso? É uma promessa. Então aquilo que o Daniel disse no início da escola sabatina, que os 10 mandamentos são 10 promessas de Deus para as nossas vidas, é verdade. Antigamente a palavra tinha muito valor. Quando a pessoa dizia, eu faço ou dou, não só cumpria como o outro acreditava. E infelizmente isso já se perdeu. Eu sou do tempo em que, ainda em África, as pessoas mandavam um pequeno papel e punham, às vezes até de saco de cimento,
punha no canto escrito vale. E depois pediam aos comerciantes aquilo que queriam. E os comerciantes atendiam com um simples papel escrito em papel vulgar. Hoje, já nem os cheques as empresas aceitam facilmente. A minha mãe tinha um pequeno comércio na rua da minha casa, que a gente chamava do comércio da emergência, né? E minha mãe mandava buscar alimentos lá. E o nome do comerciante era Beto. E todas as vezes que eu ia lá, ela falava assim, olha, fala com o Beto que eu mandei. E eu ia e buscava as coisas. E um dia eu percebi que bastava falar que ela mandou, né? Aí um dia eu cheguei lá, eu era pequenino, e falei, olha, eu quero 3 salgadinhos. Minha mãe mandou. E ele, tem certeza que sua mãe mandou? Tenho. E eu levei os salgadinhos para casa. Cheguei em casa, comi os salgadinhos, e depois a minha mãe, onde você arranjou os salgadinhos? Eu falei, eu comprei, mãe. Ela foi lá perguntar ao Beto, Beto, quem é que foi buscar esses salgadinhos? Foi o Marcos. É. Ela falou assim, então quer dizer que você agora manda também? Eu falei, ô mãe, eu queria comer um salgadinho. Ela falou assim, mas tu usaste o meu nome. Perceberam agora o que é usar o nome de Deus em vão? Muitas vezes nós usamos o nome de Deus em vão, sabe? Tem muita gente usando o nome de Deus aí em vão. Anda comprar salgadinho com o nome de Deus. Irmãos, é preciso entender que quando Deus fala através das nossas vidas, nós temos que ser compromissados. E a lei são promessas de Deus. E ao contrário das promessas dos homens, as promessas de Deus não voltam atrás. Na realidade, não estamos dando nada a Ele, estamos fazendo uma promessa a Ele. Damos a Ele a garantia de que faremos algo correto. Na realidade, isso nem é para Ele. Ele não precisa de nada disso. É para nós mesmos. Na verdade, Marcos, não somos nós que fazemos, é Ele que fazem, não? Amém. Uma vez, eu falei para eu tenho que falar isso para o meu cunhado. Eu ainda não tive a oportunidade de falar isso para ele. Mas eu falei para uma pessoa, eu falei assim, olha como Deus é misericordioso. Às vezes a gente pensa assim, como é difícil ser cristão, não é? Aí é difícil demais, olha, eu não posso comer o que eu quero, eu não posso dançar, eu não posso ir ao cinema, eu não posso ver daquilo que eu quero, eu não posso fazer coisas boas que a gente gosta de fazer, que a carne pede. É difícil demais ser cristão, né? E eu respondi assim, falei assim, não, é muito fácil, sabe por quê? Porque olha, você não precisa deixar de fazer nada disso. Porque na realidade, você só tem que entregar o seu coração a Cristo. Ele é que vai arrancar essas coisas de você. Você só tem que ser sincero na sua entrega. Se você for sincero na sua entrega, Ele vai arrancar essas coisas de você. Uns demoram mais tempo, outros demoram menos tempo, mas Ele é que vai tirar. E sabe o que mais? Tudo que Ele tirar da sua vida é porque ia te fazer mal. Essas coisas não são benéficas nem para a pessoa, nem para aqueles que vivem com essa pessoa. O pecado sempre tem consequências. E a lei, olha que interessante aquela imagem ali. Parece as 2 tábuas e no final elas revelam Cristo. Porque o fim da lei é Cristo. Para todo aquele que crê. Irmãos, quantos evangélicos nós ouvimos falar que o fim da lei é Cristo? A lei chegou em Cristo e acabou. O fim da lei é Cristo e Cristo não é o fim da lei. Que absurdo é esse? O fim da lei é Cristo? Não, irmãos. A lei aponta para Cristo. A finalidade, o fim ali é de finalidade. A finalidade da lei é Cristo. Por quê? Porque é a lei que mostra para nós que somos pecadores. E quando nós somos pecadores, nós precisamos do Redentor. E quem é o Redentor? Então, o fim da lei não é Cristo. A finalidade da lei, sim. A palavra fim aplicada à lei, por Paulo em Romanos, é telos. Qual é o significado dessa palavra? O significado primário é o ponto para qual é apontado como limite ou finalidade. Por implicação, significado secundário, a conclusão, o resultado, o propósito. Ou seja, o propósito da lei é Cristo. Seu significado concreto deve ser determinado pela frase em que é usado. O fim da lei, a finalidade da lei é Cristo. Se traduzirmos, o fim da lei é Cristo, não há mais nenhuma lei desde a morte de Jesus. Portanto, não há pecado. Paulo se contradiria em Romanos 7,7. Abra uma Bíblia em Romanos 7,7. O que está escrito lá?
7,7. O que Paulo diz? Quem pode ler para mim? Diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Mas não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Então Paulo só conhece o pecado através da lei. Então a lei tem essa função, de mostrar o pecado. Se Paulo acreditasse que a lei tinha acabado, sabe quem seriam os verdadeiros nessa história? Quem já ouviu falar dos universalistas? São aqueles que acreditam que Jesus, depois da morte de Jesus, todo mundo vai ser salvo, ninguém vai se perder. Isso é uma grande mentira de Satanás. E para terminar, a lei não foi proclamada naquela ocasião para o benefício exclusivo dos hebreus. Deus os honrou, tornando-os guardiões e guardiões da sua lei. Mas eles devem ter tido isso como um legado sagrado para o mundo inteiro. Os preceitos do decálogo são adaptados a toda a humanidade e foram dados para a instrução e governo de todos. Ou seja, não são só os adventistas que têm que obedecer a lei, somos todos nós. Existem 10 preceitos, breves, abrangentes e autoritários, que incluem os deveres do homem para com Deus e para com seus semelhantes. E todos eles são baseados no grande princípio fundamental do amor. Resumindo, a aliança de Deus é uma aliança de amor, e a lei revela esse amor. Deus os abençoe. Amém?